Olá, é com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez por meio das mídias para podermos refletir um pouco mais sobre as mensagens do Cristo, à luz da doutrina espírita. Doutrina essa que é luminosa, que nos consola e que nos alarga a esperança. Então convidamos a todos a realizarmos a nossa prece de abertura. Fechamos os nossos olhos, esqueçamos nossas preocupações, pensamentos, comecemos a respirar fundo, pensemos no nosso Espírito Protetor, que está agora ao nosso lado, tentando estabelecer um contato conosco, a nossa família espiritual, que está torcendo para que vençamos todas as dificuldades, espíritos que nos amam profundamente, que estão esperando por nós, estão olhando, sorrindo, chorando. Eles não podem nos tirar das nossas experiências, mas eles nos amam e estão ao nosso lado, estão nos inspirando, nos dando ideias, fortalecendo nosso coração. Sintamos esse profundo amor, sintamos o quanto somos amados, o quanto somos queridos. Pensemos em todos os recursos que são disponibilizados para que nós pudéssemos reencarnar, todas as providências que foram tomadas para que a nossa encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Quantas pessoas se movimentaram, quantas pessoas chamadas a colaborar para que estejamos vivos aqui e agora. Para podermos ter a profissão que temos, os recursos, as oportunidades. Sintamos esse amor, sempre confiando que não estamos sozinhos, que não estamos sozinhos na caminhada. E hoje nós falaremos sobre a lei de amor, que nós encontramos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 8. A lei, ela abrange tudo, mas ela demanda estudo e prática, para que ela seja efetiva, para que ela possa tomar a nossa vida, para que a nossa postura em frente ao outro não seja uma postura de coerção ao invés de amor, de exigência ao invés de amor, de controle ao invés do amor. Toda a essência da vida se encontra estabelecida no amor, que é de procedência divina, ou seja, de Deus. Nós vivemos para amar e para sermos amados. Existe uma lenda judaica que conta que certa vez um jovem muito atarefado queria aprender as leis de Deus. Existia na época dele 2 grandes mestres. Um deles, o primeiro, chamava-se Shammai, S-H-M-A-I, Shammai. E o outro, Hilel, que por sua vez, Hilel era avô de Gamaliel, que foi mestre de Paulo de Tarso. E eles são fundadores de 2 escolas muito importantes dentro da tradição judaica. Esse jovem, no primeiro momento, procura Shammai e olha para ele e diz: eu gostaria de aprender a lei de Deus, só que eu sou uma pessoa extremamente atarefada, tenho muitos compromissos, então eu estou vindo aqui, me dispondo, dando esse tempo para vir até aqui e gostaria que você resumisse para mim, já que eu não disponho de muito tempo, então gostaria que o resumo durasse o tempo em que eu troco um pé
do chão por outro. E Shammai, ele era conhecido por ser um mestre extremamente severo, rígido. Então ele olha para esse jovem extremamente impetuoso, com uma postura arrogante, e pega uma vara. Ele pega uma vara e, ao invés de explicar a lei para o rapaz, ele escorraça o rapaz dali com varadas. O que assusta o rapaz no primeiro momento, mas não o faz desistir. Depois de algum tempo, ele procura Hillel, que tinha a fama de ser um pouquinho mais calmo, mais tranquilo que Shammai. E diante de Hillel, ele manteve uma certa distância. Caso ele quisesse bater nele também, ele já conseguiria fugir de forma mais rápida. E fala com Hillel da mesma maneira com que ele falou com Shammai. Olha, eu vim aqui porque quero aprender a lei de Deus, mas eu sou uma pessoa muito atarefada, gostaria que fosse bem rápido, justamente por essa falta de tempo que eu tenho. Gostaria que você resumisse essa lei para mim enquanto eu troco um pé pelo outro no chão. E fala isso já esperando algo ruim. E Hillel olhou para ele calmamente, e enquanto ele disse: põe-te de pé, enquanto ele trocava um pé pelo outro, Hillel disse: amor, o resto é comentário, e você precisa ir e precisa estudar. Essa história, ela é interessante porque reflete a lei divina. Lei essa que se resume no amor. Mas é preciso que nós estudemos, nos aprofundemos, para nós conseguirmos entender realmente como ela é. Muitas vezes se faz necessário que nós começarmos aquilo e vermos que não é amor. Aquilo que não se caracteriza por amor. Fica mais fácil a gente entender pelo que não é. Até porque nós temos afinidade mais próxima com aquilo que não é um sentimento puro. O amor não se define, por exemplo, por conveniências. Ele não se define por seleções. Ou seja, toda vez que nós selecionamos quem eu amo, aquele eu não amo, significa que a nossa expressão de amor está muito limitada. Toda vez que nós vamos por conveniência, ou que nós exigimos uma postura do outro para que nós possamos amá-lo, isso também não é amor. Porque o amor não exige. O amor não determina, ele não impõe. O amor não é conivente. E isso é muito importante. Mas, e outra coisa que precisa ficar bem claro é que talvez as coisas mais difíceis do amor legítimo é saber esperar. É saber entender a hora do outro. Seja pela atitude de esperar ou pelo tempo da experiência. E que essa experiência produza frutos. E, por vezes, nós nos angustiamos pelo outro, com o caminho que a pessoa ou as pessoas amadas tomam. E isso é natural. Mas o amor pressupõe que nós auxiliemos, não que determinemos. Porque muitas vezes nós buscamos uma atitude de impor, de limitar. E é exatamente por isso, porque nós estamos com medo da dor, do sofrimento que o outro vai causar, ou que o outro vai se causar. E isso nos aflige, isso é absolutamente natural. Às vezes nós privamos o outro das experiências que são necessárias. Mas lembremos, e isso é importante, que nós mantenhamos a nossa mente
e no nosso sentir. Nem o Criador, Pai infinito, de poder, bondade, amor infinito, nos priva das consequências das nossas escolhas. Nem Ele. Ele espera que nós aprendamos com as nossas escolhas, sejam elas não tão boas. Porque às vezes o amor se expressa no esperar, no entender, no compreender. O amor é uma via de mão única. O amor oferece. O amor não exige reconhecimento, não exige retorno, não cria expectativa. Todas as vezes que as nossas atitudes perante o próximo demandam algo de retorno, seja em forma de reconhecimento, seja em forma de uma postura que eu espero, da atitude, nós aí temos algo que não é amor, é outra coisa. E não há problema nisso, pode até ser uma troca que eu saiba exatamente aquilo que eu ofereço e aquilo que eu vou receber, mas ainda assim não é amor. Amor nós ofertamos ao outro para que nós possamos tentar avançar um pouquinho. E avançando um pouquinho, o amor de fato, para que nós consigamos fazer e trazer para o campo das nossas experiências e das nossas reflexões mais profundas e diárias, existem 4 elementos que nós elencamos aqui para refletirmos juntos. Que nós precisamos sempre ter em mente que quando nós falamos em amor verdadeiro, o primeiro reconhecermos que o universo infinito é o nosso lar. Poucas vezes nós paramos para pensar nisso. Nós somos criaturas do universo infinito. Onde quer que nós estejamos, não sabemos onde é que nós vamos estar amanhã, mas sempre será a nossa casa paterna. Reconhecer que o universo é o nosso lar significa que não importa onde nós estejamos, não importa a situação que nos encontremos, nós não estamos desamparados do olhar e da paternidade divina para conosco. O universo é a nossa casa. Cabe a nós entendermos e sentirmos esse sentimento profundo de pertencimento, de compartilhamento de lar. O segundo é nós reconhecermos a nossa humanidade, não importa quem seja, não importa em que condição esteja. Nós somos uma grande família universal. Todas as criaturas que convivem de forma direta ou indiretamente conosco, elas fazem parte da nossa família, como toda família. Não sejamos ingênuos. Existem sim diferenças, existem gostos diferentes, existem entendimentos diferentes em relação à vida, a como viver a vida. Existem propósitos e concepções diferentes. E como nós temos essa dificuldade ainda, no nosso núcleo menor, que é a família consanguínea, é justamente para nós irmos aprendendo, para nós irmos exercitando a habilidade de lidar com a grande família humana. Por isso é importante nós começarmos pela família doméstica, sem esquecer que um dia chegará o dia que nós vamos conseguir reconhecer de fato a humanidade como nossa família, como expressão desse amor divino. O outro elemento é como nós sempre nos aproximamos de alguém melhor que nós. Alguém que conhece algo a mais, alguém que já trilhou certas estradas. Nós
nos aproximamos para aprender com esse movimento. E isso é bem importante, buscarmos deliberadamente, conscientemente, a aproximação com aqueles com quem nós podemos aprender alguma coisa. Nós sempre vamos poder aprender alguma coisa, assim como vamos poder ensinar alguma coisa. Nós nos aproximamos dos ensinos do Mestre Jesus, e tendo passado mais de 2000 anos da sua presença física conosco, aqui na Terra, nós buscamos aprender para nos desenvolver e continuamos fazendo isso. E o quarto elemento é que dessa forma nós nos aproximando dos melhores para aprender. Às vezes nós também nos aproximamos dos piores, porque também não podemos deixar de levar em consideração que nós muitas vezes fazemos escolhas que não são tão boas. A doutrina espírita não pressupõe que sejamos ingênuos diante das situações diárias da nossa vida. Muito pelo contrário. A razão nos faz refletir com os pés bem colocados no chão. Ela pressupõe um entendimento claro da realidade de cada um de nós. E isso é lindo. Mas aí exige uma postura, a postura de auxiliar. Lembrando sempre que o auxílio não é conivência. Auxílio não é displicência. Auxílio não é favoritismo. Auxílio é buscar o melhor para aquela pessoa. E às vezes é o remédio. Às vezes os remédios são amargos. Eu mesmo tenho lembrança de quando eu era criança, eu tive um problema sério respiratório. E precisei fazer várias injeções da famosa benzetacil. Quem já tomou essa injeção sabe como ela é dolorosa, tanto é que eu nunca esqueci. Mas foi feito por amor a mim. Não era fácil. Como não é fácil muitas vezes a gente passar por certas situações, mas são necessárias. Eu recebia aquela injeção e não era agradável, mas era importante. O auxílio, ele não configura somente ser bonzinho, é preciso ser bondoso. Isso precisa ficar claro, né? Ser bondoso não é ser bonzinho. E quando nós juntamos todos esses elementos que nós falamos até agora, que unem o universo como sendo a nossa casa, a humanidade como nossa família, nos aproximando dos melhores para aprender, dos piores para servir e auxiliar, isso caracteriza um grande elo, porque quando nós adotamos essa postura na nossa parte, nós nos fortalecemos. E esse elo de conexão entre aqueles que nos são da vanguarda e aqueles que ainda caminham na retaguarda, sem exceção de pessoas, de momentos ou de estados, nós nos fortalecemos. E esse movimento através do qual a humanidade progride, porque em última instância a grande proposta do amor é a proposta da ascensão espiritual, do crescimento, do desenvolvimento e da aproximação da criatura com o Criador. Isso que nós queremos de fato. Isso não se dá sem movimento. Mas quando o elo da corrente, que somos nós, está fortalecido, nós conseguimos sim mobilizar aqueles que vão atrás, na direção daqueles que vão para frente. É esse o nosso caminho, é isso que nós queremos, porque nós reconhecemos e nos entendemos como elementos base da expressão do amor. A expressão do amor por onde quer que nós estejamos. E Jesus, na condição de peregrino do amor, ele demonstrou como que é possível curar as feridas do mundo através dos seres humanos com a exteriorização do amor, que é a forma de compaixão
de bondade, de carinho e de entendimento. E nos conclamava a ter coragem diante de qualquer impedimento de forma geral. Então nós agora recorremos ao auxílio do ensino de uma página de Emmanuel intitulada Amai-vos, que nós encontramos no livro Vinha de Luz, na lição 130, ou no volume 7 do Evangelho por Emmanuel. E se vocês me permitirem, eu vou ler um trecho. Por forma, a fraternidade pura e sincera recomendava a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Amor não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E ainda continua: o universo é nosso domicílio, a humanidade é nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Vamos tentar converter as palavras do Evangelho do Cristo em ações diárias, ainda que pequeninas, no nosso dia a dia. Busquemos aprender e repassar o aprendizado constante e humilde, e que exerçamos o amor aonde estivermos. E mergulhados ainda em profundo sentimento de amor, de reflexão, vamos realizar a nossa prece de irradiação. Vamos, mergulhados no amor, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, de gratidão ao nosso irmão mais velho, ao nosso irmão amado, ao nosso Mestre, Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nesse dia, Senhor, queremos te agradecer por todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, nos ensina a confiar no teu coração, mesmo quando a tempestade está mais intensa, Senhor. Nos ensina a confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza das nossas vidas, a beleza da nossa programação espiritual, a beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca esqueçamos desse amor e que possamos seguir o seu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortaleça o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir no seu coração a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. Que cada um sinta arder no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem, com o teu auxílio, Senhor. Amparados, Mestre, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigada.